Hello, hello! Esta é a nossa aula de inglês aos sábados, número 19. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. É bom estarmos aqui para aprender inglês neste dia de sábado. Tem aí nos vossos aplicativos, tem um chat. É a forma de vocês interagirem. Gosto muito quando conseguem interagir comigo. Colocam as vossas dúvidas, não existem más dúvidas, não existem más perguntas. Eu gosto da vossa interação, nem que seja mesmo para dizer coisas disparatadas, isso é muito bom. Estejam muito à vontade para utilizar o chat. Maísa, ainda bem que está aqui. Temos as aulas, quase todas as outras, lá no YouTube. Também lamento ter perdido as outras aulas e espero que possamos aproveitar da melhor maneira o tempo daqui para a frente. Que bom que está aqui, que bom que está aqui. É uma alegria poder tê-la aqui, sem dúvida nenhuma. Eu estou alegre por isso, Very good. Quem está a assistir a esta aula depois no YouTube também pode usar os comentários. Aproveitem, sigam o canal. Quem está aqui ao vivo, ainda não assinou, ainda não subscreveu o canal no YouTube, está muito errado. Devem subscrever o canal e não perder nada. No YouTube, se procurarem Marco Pereira Inglês, ou se escrever Marco Pereira Inglês, assim como eu estou a escrever aqui, se escreverem Marco Pereira Inglês, assim, vai aparecer o meu canal. Isso, podem subscrever o canal, estão lá algumas aulas, algumas destas aulas, algumas outras coisas que podem assistir. Qualquer dúvida que tenham, imagina que estão a assistir a uma coisa lá e está em diferido. Estão a assistir, não é ao vivo, estão assistindo depois. Podem usar os comentários, igual como estão a fazer aqui. Coloquem lá os comentários e eu vou depois e respondo às vossas questões todas. Ok. Então, a aula passada não foi gravada. Esta aula está a ser gravada e vai ser partilhada depois. E então eu quero fazer umas revisões rápidas do que vimos na aula passada para depois podermos pôr isto em prática também. Não interessa, mais uma vez eu digo, não interessa aprender inglês se não for para praticar, porque senão estamos apenas... ou seja, não é desperdício. A aprendizagem nunca é desperdício, mas é uma aprendizagem muito mais lenta. A pessoa está aprendendo, a aprender a teoria, apenas a aprender a teoria e vai ser muito mais lenta a colocar em prática as coisas. Portanto, eu quero aprender e quero aprender para praticar. E aquilo que eu quero fazer hoje, vamos só rever o que vimos na aula passada e depois eu quero praticar um pouco aqui convosco, ok? Então, nós vamos ver, nós aprendemos então a fazer o passado em inglês, frases no passado, ok? Então, no passado, sobre o passado há três coisas para saber. O passado tem estas três categorias. O passado do inglês tem estas três categorias. Primeiro é o verbo to be. O passado do verbo to be ou é was ou é were. Depois vamos fazer frases com isto, ok? Sem problema. Mas o passado do verbo to be ou é was ou é were. Depois tem verbos regulares, que são a maioria dos verbos em inglês, são verbos regulares, e o passado do inglês é pegar no verbo e colocar a terminação ed. Isto para os verbos regulares, terminação ed. Ok?
E vamos ver exemplos disto daqui a pouco. E depois tem os verbos irregulares. Os verbos irregulares são todos aqueles que estão na lista dos verbos irregulares. Qualquer busca no Google, coloquem no Google lista de verbos irregulares do inglês e tem uma lista. Todo o aluno de inglês deve ter uma lista dos verbos irregulares. Eu digo isto sempre, estou sempre a dizer isto. E a lista está alfabeticamente organizada. Aparece um verbo, o verbo é a palavra da ação. Okay? Sempre que é uma ação, é um verbo. Eu digo isto porque às vezes há pessoas que não sabem o que é um verbo, nem precisam saber o que é um verbo. Okay? O verbo é uma palavra de ação. Então, a ação da frase é o verbo. Comer, correr, caminhar, rir. É a ação. O que é que o sujeito da frase faz? É a ação. Isso é o verbo. Então, imagina, há um verbo de inglês. Run. Correr. Run. Será que run é irregular? É a primeira pergunta que eu faço. Run, se eu quiser colocar o verbo no passado, foi uma coisa que eu fiz ontem, uma coisa que eu fiz o ano passado, eu quero colocar no passado, então, run, será que é irregular? Então eu vou à lista. A lista está organizada alfabeticamente. Então vou lá para o final da lista, letra R, run. E vejo que run é um verbo irregular. O passado é ran, com R-A-N. Ran. Então, today I run. Hoje eu corro. Yesterday I ran. Eu corri. I ran. Okay? E então temos temos que run é um verbo irregular. Então, são as três coisas que temos que saber para fazer o passado. É se o verbo se é o to be, o nosso amigo verbo to be, se é o verbo regular, que faz sempre o passado com ed, ou se o verbo é irregular. Okay? É só isso. Só isso que é preciso saber. Deixa aqui. Baixa isto um bocadinho porque eu quero. Isso mesmo. Ok. Very good. Muito bom. Depois, saber o seguinte. Esta coisa de pôr o verbo no passado vai funcionar porque existem três tipos de frase em inglês. Afirmações, negações e perguntas. São os três tipos de frase. Aliás, quando vocês quiserem praticar em inglês, devem sempre ter a certeza que, olha, eu já pratiquei afirmações. Agora deixem-me praticar um pouco de negações, negativas. Agora vou praticar fazer perguntas. É estes três tipos de frases que eu devo praticar em inglês. São os três tipos de frases que existem. Eu só tenho que me preocupar... na verdade, só tenho que preocupar com as afirmações. E eu vou explicar depois porquê. Mas só tenho que preocupar com as afirmações. Só nas afirmações é que vai a terminação ED. Só nas afirmações é que vai o passado de acordo com a lista dos verbos irregulares. Porque para as negações e para as perguntas vamos usar o verbo auxiliar. Okay? E então, isto nós vimos na última aula que só ficou ao vivo. Então, só quem esteve na aula ao vivo é que recebeu a explicação completa. Mas não faz mal, porque hoje com a prática vamos acabar por ver a mesma coisa. Okay? Agora, eu disse que íamos, se tiverem dúvidas, vão fazendo as vossas dúvidas. Okay? Mas, agora, praticar com o passado. Portanto, aqui já fizemos revisões da última aula. Agora vamos praticar. É isto que eu queria fazer. Praticar com o passado.
Então, para praticar com o passado, há um exercício que eu gosto muito, que é um exercício que as pessoas podem fazer todos os dias. O aluno de inglês que queira acelerar um pouco os seus resultados pode fazer este exercício todos os dias. Que é o quê? Que é no final do dia lembrar de tudo o que fez durante aquele dia e escrever isso em inglês. Isso vai obrigar a colocar a frase no passado. Porquê? Porque, olha, eu fui às compras, eu caminhei, eu brinquei com os meus filhos, eu limpei a casa. Reparem, os verbos estão todos no passado. O que é que eu fiz hoje? Então, o que é que eu fiz hoje? Então, o exercício é o que é que eu fiz hoje. Então, vamos pôr essa frase em inglês. Okay? O quê? What did I do today? What did I do today? Okay? Este é o nome do exercício. What did I do today? O que é que eu fiz hoje? É muito interessante. Vou por aqui. Exercício. Para vocês saberem. É muito interessante. A própria frase, o próprio nome do exercício ajuda-nos. Porquê? Porque para fazer perguntas no passado, a única coisa que eu preciso é do verbo auxiliar, que é did. Porque só o auxiliar é que vai para o passado. O verbo principal fica igual, fica na sua forma básica. Estão a ver aqui? O verbo é fazer, do. Então, eu não tenho que colocar fazer no passado. Não. Só o auxiliar é que trabalha. Esta é a frase. Só o auxiliar é que trabalha. Então, o did, ou seja, o do é auxiliar do próprio do. Did é passado de do. Já agora, ele está lá, na lista dos verbos irregulares. Ele está lá. O verbo do. E é sempre o mesmo auxiliar. Did, mas é igual para as pessoas todas. Se for o I, se for o she, se for o they, se for o you, é sempre did. Ok? What did I? O que é que eu fiz? Mas se eu quiser perguntar o que é que eles fizeram, what did they do today? They é eles. O resto, em termos de verbo, fica tudo igual. Só muda o I para eles. They. O que é que eles fizeram hoje? O que é que eles fizeram hoje? What did they do today? Okay? E então aqui o próprio nome do exercício já é uma prática. What did I do today? Só dizer isto em voz alta. What did I do today? O que é que eu fiz hoje? O exercício começa, se eu entrar no hábito de fazer isto todos os dias, o exercício começa comigo a dizer esta frase. What did I do today? E devem começar por escrito. Okay? Então eu vou pensar no meu dia de ontem. Deixem-me pensar no meu dia de ontem. Okay? E vou pôr aqui as coisas que eu fiz ontem. Okay? Então, I woke up e vou pôr aqui a hora que eu acordo. Não se assustem, depois eu explico. I woke up at 3 o'clock. I woke up at 3 o'clock. Okay? O que quer dizer I woke up at 3 o'clock? É? Olha aqui, uma frase afirmativa. Então eu preciso... Wake up é acordar. Então, acordei às 3 horas. Acordei às 3 horas. Okay? Eu pôr aqui entre parênteses a tradução. I woke up at 3 o'clock. Primeira frase. Porque wake up é o infinitivo, é o verbo básico, wake up. Se forem lá à lista, veem que é irregular, estão lá todos. A lista tem todos os verbos irregulares. É maravilhoso, é uma ferramenta maravilhosa. Depois, não tem que memorizar a lista, porque depois, com o uso, vocês vão acabar por saber, intuitivamente vão saber. Então, I woke up at 3 o'clock. Vou explicar. Porquê que eu me levanto às 3 da manhã?
porque eu gosto muito de trabalhar naquele horário da manhã, muito cedinho, e depois lá à tarde durmo mais um pouco. Eu faço o sono dos bebés, o sono dos bebês. Eu durmo repartidamente. E então eu gosto de trabalhar dessa forma, não se zanguem comigo, ok? I woke up at 3 o'clock. I woke up at 3 o'clock. I had eggs for breakfast. I had eggs for breakfast. Pensem na frase, à medida que eu traduzo, pensem na frase, ok? Ainda antes de eu traduzir, o que é que vocês já na vossa mente traduzam? I had eggs for breakfast, ok? Ok, temos aqui uma pergunta aqui no chat, já vamos responder. Qualquer outra questão que tenham aí no chat podem colocar. Aliás, se quiserem, aí nos vossos cadernos, vão fazendo também o vosso dia de ontem. Vamos praticar aqui juntos. Mas se querem prestar atenção ao que eu estou aqui a fazer, também dá. Okay? I had eggs for breakfast. Então, comi ovos. Como eu vivo no Brasil, eu vou dizer assim, comi ovos no café da manhã. Mas como eu sou português, o café da manhã a gente diz pequeno almoço. Mesma coisa, ok? Comi ovos. E agora a vossa pergunta é, porquê que não é I ate eggs? Porque eat é comer. Porque nós já aprendemos que comidas, bebidas ou refeições Maísa, Portugal é pequeno almoço. Portanto, de manhã comem o pequeno almoço, que é o café da manhã, é o pequeno almoço, e na hora do almoço tomam o almoço. Portanto, de manhã é um pequeno almoço. Que é engraçado. Ok, aqueles que estão chegando agora, o meu sotaque de Portugal, logo vocês se habituam, ok? Não desistam de mim. Ok, então, se eu quiser dizer eu comi alguma coisa, eu bebi alguma coisa, ou eu fiz uma determinada refeição, usamos o verbo have. Se formos à lista, vemos que have é irregular. Então, I had eggs for breakfast. Okay? Fui fazer uma caminhada. I went for a walk. Incrível que I went for a walk. Então, fui. Went é irregular, porque ele é o verbo to go. É engraçado porque agora só nos apareceu por enquanto verbos irregulares. Mas já vamos colocar uns verbos regulares. Mas I went for a walk. Fui fazer uma caminhada. E aqui fiz uma caminhada. Fiz uma caminhada. Pode ser. Eu aqui queria aproveitar o verbo ir. Okay? Fiz uma caminhada. Porque went for a walk é uma expressão. Não se pode traduzir palavra a palavra, literalmente. Então, went for a walk. Se quiserem dizer fazer uma caminhada, é go for a walk. É fazer uma caminhada. Go for a walk. Go é irregular. Então, por isso é que no passado é went for a walk. Este exercício, se no início vocês fizerem este exercício de forma bem lenta, com o tempo vocês vão fazendo isto cada vez mais rápido. Por isso, não menosprezem o valor de um dia após o outro. Não menosprezem o valor de um dia após o outro. Fazer isto 5 dias seguidos, 10 dias seguidos, 100 dias seguidos, o potencial é imenso. E depois já vou dizer outra coisa que podem fazer com isto, ok? I went for a walk. Ok? Fui fazer uma caminhada. Fiz uma caminhada. I went for a walk.
Mais, aqui, só resumir, pegar aqui na pergunta da Françoise. Recebi amigos em minha casa. Recebi amigos em minha casa. Também se usa o verbo have. I had friends over. I had friends over. I had friends over é uma expressão. To have friends over é uma expressão, significa receber amigos em casa. Okay? E então já ficam a saber. To have friends over, to have family over, to have my mother over. Portanto, to have over é uma expressão que significa receber em casa. Okay? Então, se eu disser to have friends over, é amigos. To have my mother over, é a minha mãe. To have my family over, é a minha família. Okay? Então, have over é receber em casa. E não precisa botar em casa porque a expressão to have over já é receber em casa. Okay? É uma expressão. É bem útil a expressão. Eu recomendo. Então, recebi amigos em casa. Vou resumir. Fiz compras. Okay? Telefonei para o meu amigo. Telefonei para a minha amiga. Telefonei para a minha amiga. Mesma coisa em inglês. I called my friend. Okay? I called my friend. E isto significa liguei para a minha amiga. E este já é regular. Por isso é que eu escolhi. To call é um verbo regular. Então, se eu for ver que ligar é to call, eu ponho lá no Google. Como é que eu falo ligar? O Google diz logo. Mas a segunda pergunta é, o verbo é regular ou irregular? Vou à minha lista, não está na lista. Então é regular. Então, I called my friend. Okay? E aqui eu fui dormir, só para resumir, depois já podemos colocar outras coisas, mas deixa aqui ver. Fui dormir, I went to bed. Não, estudei inglês. Claro, estudei inglês, como é óbvio. I studied, estudei inglês, estudei 30 minutos de inglês. Okay? I studied English for 30 minutes. E o for tem ideia de duração. For. Okay? Por 30 minutos. For 30 minutes. Okay? Então, study também é um verbo regular. Então, study fica studied. Mesma coisa. Se eu quiser, eu quero... como é que eu digo estudei inglês? Estudar. Como é que é estudar? Google. Estudar. Study. Okay. Ele é regular ou irregular? Vou à lista. Ou S. Não está na lista. Não está na lista dos verbos irregulares. Então é um verbo regular. Então é D. I studied. Então, estudei 30 minutos de inglês. Como é óbvio, qualquer um de vocês estuda inglês todos os dias. Okay? E depois fui dormir às 10 horas. Go é irregular. Então, go, o passado é went. I went to bed at 10 o'clock. 10 o'clock. I went to bed at 10 o'clock. É ir para a cama. Eu posso traduzir como fui dormir ou fui para a cama. Então, fui para a cama, to bed. Bed é cama. Fui para a cama às 10 horas. Ok? Faz sentido?
Temos aqui o nosso dia. Meus amigos, se eu fizer isto todos os dias, o potencial é incrível. Agora, lembram-se que eu disse que havia 3 tipos de frases: afirmativas, negativas e perguntas. Nesta parte, ok, boa Maísa, at, se é usado só para as horas. Então, sempre que for horas, digo at. Sempre que for horas, digo at. Okay? Para outras coisas, eu uso outras preposições por outras coisas. Okay? Por exemplo, só um exemplo, não vamos ver isto hoje aqui exaustivamente, mas um exemplo são os dias da semana. Então, nos dias da semana, Monday, Tuesday, Wednesday, podem escrever. Nos dias da semana, eu utilizo on. Ok? On. E vocês provavelmente não ouviram, mas houve aqui um trovão grande agora. Trovão. Então, on. Então, se eu disser assim, a aula é no sábado, it's on Saturday. Ok? Então, vemo-nos no sábado. See you on Saturday. Então, dia da semana é on. Mas uma coisa boa para lembrar é sempre que for horas, é at. Horas é at. Então, isso é bom lembrar. Okay? Então, agora, eu posso pegar esta segunda parte do exercício. Por isso é que, inicialmente, talvez a gente nem queira colocar muitas frases. Porque a segunda parte do exercício é, eu posso transformar as minhas frases afirmativas em negativas. Para praticar as frases negativas. Então, nesta primeira frase, I woke up at 3 o'clock. A negativa é com o auxiliar, que é did, mas na negativa, que é didn't. Então fica I didn't. E aí, o verbo principal já não muda. Então, se a forma básica do verbo, que se chama o infinitivo, a forma básica do verbo é wake. Então, I didn't wake up at. E aqui, se eu quiser dizer assim, I didn't wake up at 4 o'clock. Eu posso mudar, que é para a frase ficar um pouco diferente. Okay? I didn't wake up at 4 o'clock because I woke up at 3 o'clock. I didn't wake up. Olha aqui. Todos nós entendemos isto que eu acabei de falar. Está aqui a legenda, se for preciso. I didn't wake up at 4 o'clock because I woke up at 3 o'clock. Because é porque. Okay? I didn't wake up at 4 o'clock because I woke up at 3 o'clock. Okay? Então, eu nem vou traduzir, porque é negação. Olha esta. I had eggs for breakfast. Vou colocar aqui uma coisa que eu não comi no pequeno almoço. I didn't. Sempre didn't. I didn't have. Agora é o verbo na forma básica, que é have. I didn't have bread for breakfast. Porque eu aqui, em vez de utilizar a mesmíssima frase, eu posso variar. Ajuda-me a praticar mais algum vocabulário. Então eu posso falar assim. É isso, falar o que eu não fiz. Isso mesmo. Então eu posso dizer assim. I didn't have bread for breakfast because I had eggs for breakfast. Ok? Outra. I didn't go for a run. Run é correr. E agora, por Google dizer o didn't, o auxiliar é que faz o trabalho todo, o auxiliar é que vai para o passado. I didn't go. Ok? E aí já não é went. Went é o passado de go. I didn't go for a walk. I didn't go for a run because I went for a walk.
I didn't go for a run because I went for a walk. Entendem? Estão a entender? Aqui a nossa turma, aqueles que puderem escrever aqui no chat. Teacher, estou a entender tudo. Escrevam aqui. Yes, eu estou a entender tudo. Eu preciso saber que estão comigo. Estou a entender tudo o que o professor está a dizer. Estou entendendo. Yes, ok. Temos aqui pelo menos uma pessoa está a entender. Ok. Outra coisa. Aqui I didn't. Vou dar o mesmo verbo. Ok. Eu posso traduzir. Ok, eu vou traduzir as frases negativas, Diane. Tem razão. Como eu estou a utilizar outras palavras, tem lógica eu traduzir as frases negativas. Tem lógica. Eu vou traduzir as frases negativas e assim ficamos com tudo assim bem completo. Acho que sim. Então vamos começar lá em cima. I didn't wake up at 4 o'clock. Portanto, frase negativa. Eu não acordei às 4. Ok? Às 4 horas. Eu não acordei às 4 horas. Ok? Depois, I didn't have bread for breakfast. I didn't have bread for breakfast. Então, não comi pão no café da manhã. Bread, pão. Bread. Tem aquele ator que é o Brad Pitt. Mentira, não é Brad, é Brad. Não interessa. O Brad Pitt é o nome do primo dele, que é padeiro. Depois tenho I didn't go for a run. I didn't go for a run é não fui correr. I didn't go for a run. Run é correr. Okay? Depois temos aqui outra coisa que eu fiz durante o dia, que é I had friends over. Que nós vimos que era eu recebi amigos em casa. I had friends over. Hello, Eric. Pessoas que entretanto chegaram. Hello. I had friends over. Aqui lembrar uma coisa que eu não fiz. I didn't have, para usar a mesma frase, mas com outro vocabulário. I didn't have my mother over. Então, I didn't have. I had, mas na negativa o verbo vai para a sua forma básica. Então, I didn't have. Então, não recebi. Quem? Quem é que eu não recebi em casa? Não recebi. Hello, Eric. Não recebi a minha mãe em casa. I didn't have my mother over. I didn't have my mother over. Okay? Depois, I called my friend. I didn't call my boss. I didn't call my boss. O que é isso quer dizer? Estão a ver? Called, não liguei para o meu chefe. Não liguei para o meu patrão. Isso mesmo. Called é o passado de call. Na negativa, auxiliar, sempre didn't, sempre o verbo principal. E fica então, não liguei para o meu chefe. Não liguei para o meu chefe. I didn't call my boss. Okay? Depois eu tenho I studied English for 30 minutes. Eu posso dizer assim, I didn't... Como é que fica o verbo? Study. Porque não mexo nele. I didn't study English
for an hour. O que é an hour? Uma hora. Deixa eu puxar isto aqui abaixo. Então, não estudei inglês por uma hora. I didn't study English for an hour. Juntando as duas frases. I didn't study English for an hour because I studied English for 30 minutes. Posso praticar juntando as duas frases. A última frase aqui. Posso dizer assim, I didn't. E o verbo fica como? I didn't quê? Go. I didn't go to bed at 9 o'clock. At 9 o'clock. I didn't go to bed at 9 o'clock. Não fui para a cama às 9. Agora bota assim, meu amor, embaixo um resuminho. I didn't go. Um resumo de como? Por exemplo, na afirmativa eu tenho que me preocupar com aquelas 3 situações. Se é irregular, se é aquelas 3 situações. Nós vimos isso completo, pois. Hoje não vamos ter assim muito tempo para fazer isso. Pois. Na negativa, a minha preocupação é colocar Eu sei, eu entendo. Isso está nos apontamentos da última aula, que está lá no Telegram, está essas notas todas, fizemos essas notas todas. Se tivermos tempo hoje, eu faço esse resumozinho, ok? Se tivermos tempo hoje, eu faço. Hoje é mais para praticar isto, ok? Está lá no Telegram. Agora, quem não está no Telegram, pode ir ao Telegram porque os apontamentos das aulas vão para o Telegram. Estes apontamentos vão para o nosso grupo do Telegram. Portanto, quem não está no Telegram, como é que faz para ir para o grupo do Telegram? Então, vai a forma mais fácil, na minha opinião. Vai à minha conta do Instagram, Marco Pereira Oficial, vai no Instagram. O link que está na bio, e naquele link tem as coisas todas lá. Tem o YouTube, tem o Telegram, está tudo ali. Portanto, é a forma mais fácil porque tem as coisas todas. Ou então, dessa forma. Ou então, também lembrei agora, www.itsokayinglês.com. É mais fácil ainda. itsokayinglês.com. Vai encontrar as coisinhas todas lá também. itsokayinglês.com. Okay? Então pode entrar no Telegram e tem os apontamentos todos lá. Isto aqui aqui a oposição, não é a oposição, aqui a turma que está presencial estava a pedir, está lá no apontamento da aula passada, está lá, a aula de inglês número 18, está lá, ok? Que eu não deixo vocês sem nada. Agora, o que é que já vimos? Vimos frases afirmativas, vimos frases negativas, o que é que falta? Faltam as perguntas, ok? E eu posso pegar nestas frases todas e fazer perguntas, ok? Então, I woke up at 3 o'clock, eu posso perguntar a que horas, até vou pôr antes, a que horas é que eu acordei? A que horas é que eu acordei? Então, que é what? What? A hora é time. E agora é que é o passado. Nós vimos que o auxiliar para a pergunta não é didn't, mas é a afirmativa. O auxiliar é did. Exatamente. Então, what time did I... E agora o verbo, como é que fica? Acordar. Wake up. Exatamente. What time did I wake up? É isso mesmo.
Muito bem. A que horas acordei? A que horas acordei? What time did I wake up? What time did I wake up? I woke up at 3. Okay? What time did I wake up? E agora aqui podemos fazer uma coisa muito interessante, que é falar em inglês colocando várias coisas juntas. Então, eu posso fazer a pergunta: What time did I wake up? Posso dizer assim: I didn't wake up at 4 o'clock because I woke up at 3 o'clock. Uau! E então, de repente, estou a falar um tempão de inglês e estou a praticar. Okay? E acreditem em mim. Eu, ao fazer isto em voz alta, para já estou a praticar toda a musculatura da oralidade, que parecendo que não é muito importante. Porque os sons do inglês, a nossa boca, os músculos da nossa boca, a nossa caixa vocal, não está habituada aos sons do inglês. Por isso eu tenho que praticar muito para me habituar. E estou a praticar o listening. E eu espero, no final da aula, ensinar-vos, dar-vos uma dica de uma coisa que podem fazer para praticar este listening. Mas eu quero chegar ao final da aula. Vamos tentar fazer a mesma coisa com as outras frases. Okay? I had eggs for breakfast. Eu quero perguntar, o que é que eu comi ao pequeno almoço? O que é que eu comi ao café da manhã? O que é que eu comi ao café da manhã? Então, what? Mesma coisa, what? O verbo agora na negativa. Did I have for breakfast? What did I have for breakfast? What did I have for breakfast? O que é que eu comi no café da manhã? O que é que eu comi? What did I have? Did I have no café da manhã? What did I have for breakfast? Okay. E agora aqui, não vou fazer isto nas frases todas. Primeiro vou escrever as frases para depois podermos gerir bem o nosso tempo da aula. Mas olha aqui, posso fazer outra vez. What did I have for breakfast? I didn't have bread for breakfast because I had eggs for breakfast. Okay? Várias coisas que eu estou a praticar aqui. Muita coisa. I went for a walk. Okay? Eu posso perguntar. Eu fui caminhar? Posso perguntar assim. Eu fui caminhar? Como é que será? Como é que se fica? Qual exercício eu fiz ontem? Não. Eu quero fazer a pergunta assim. Eu fui caminhar? Como é que fica? Usando o auxiliar. Primeiro, o auxiliar. Como é que é o auxiliar do passado? Do é o passado, do. Did. Did quem? Eu fui caminhar. Então, did I, o verbo. Go for a walk. Muito bem. Eu transformei aquela frase. Eu queria fazer aqui isto para nós aprendermos, ou relembrarmos, ou praticarmos, a colocar frases que estavam na afirmativa. Eu pego na mesma frase e coloco numa pergunta. Did I go for a walk? Que é, eu fui caminhar. Okay. Eu fui caminhar. Did I go for a walk? Okay. Oh, yes, I did. Yes, I did. Oh, no, I didn't. Okay. Eu posso fazer. Olha, melhor. Did I go for a run? Okay. Eu fui correr. No, I didn't. No, I didn't go for a run because I went for a walk. De novo. Did I go for a run? No, I didn't go for a run because I went for a walk. E podemos fazer isto para as frases todas. Deixa cá ver. Próxima. I had friends
Está aqui no plural. I had friends over. Eu posso perguntar, quem é que recebeste em tua casa? Não. Quem é que eu recebi em minha casa? Quem é que eu recebi em minha casa? Então, who... Agora o auxiliar das perguntas, como é que é? Who é quem? Okay? Who did quem? Quem é que eu? Who did I? E agora, o verbo. O verbo. Who did I have over? Porque have over é que é a expressão receber em casa. Have over é que é a expressão receber em casa. Who did I have over? E esta frase é quem é que eu recebi em casa. Who did I have over? I had friends over. Oh, nice. Mais. I called my friend. A quem é que eu liguei? A quem é que eu liguei? Como é que fica? Quem? Como é que é quem? Who. E agora? O auxiliar da pergunta. Who did quem? Call. Who did I call? Okay? Quem é que eu liguei? A quem, neste caso é a quem, é que eu liguei. Who did I call? Okay, who did I call? I called my friend. Who did I call? I didn't call my boss because I called my friend. Isto no caso do chefe não ser amigo. Que às vezes o chefe não é amigo. E às vezes é. Às vezes é. Mais uma. Por quanto tempo é que eu estudei inglês? Quanto tempo é uma expressão que é how long. Okay? Quanto tempo? E long tem a ver com duração. Porque a palavra long, sozinha, está a falar de comprimento. Long. Okay? How long, agora, é que eu estudei? De quem? Study o quê? How long did I study English? Pode ser. E fica a frase linda. Por quanto tempo é que eu estudei inglês? How long did I study English? I didn't study English for an hour because I studied English for 30 minutes. Bom isto, não é? Este exercício é muito bom. Pode dizer assim, teacher, este exercício é muito bom. E quem não está aqui na aula está a perder uma oportunidade maravilhosa. I went to bed at 10 o'clock. Então vou perguntar, a que horas é que eu fui dormir? A que horas é que eu fui dormir? Então, que, já aprendemos a dizer que. What? A que horas é what que? What time? What time? E agora, o auxiliar? Did quem? O verbo? Go! Exatamente. What time did I go to bed? Os meus alunos aqui estão super antenados. Estão a portar-se muito bem. What time did I go to bed? A que horas é que eu fui para a cama? What time did I go to bed? Então, what time did I go to bed? I didn't go to bed at 9 o'clock because I went to bed at 10 o'clock. A Maísa diz assim, vou começar a praticar esses exercícios. Pronto, já ganhei uma pessoa, o meu dia já vai correr muito melhor, ok? Agora, um truque, antes de terminarmos a aula, um truque, ok? Que é o seguinte, que é para praticarmos em voz alta, mas eu quero que a gente tenha uma motivação para praticar em voz alta. Então,
Pode ser que algumas pessoas já saibam este truque, mas eu vou ensinar, ok? Então, vários passos, ok? Mas, basicamente, o que é que vamos fazer? Vou pôr aqui na parte da metodologia, está bem? Não, ferramenta de prática. Melhor, ferramenta de prática. Que é o seguinte, vamos fazer um grupo no WhatsApp. Mas nós vamos ser os únicos elementos desse grupo. Okay? Vamos fazer um grupo no WhatsApp, mas nós somos os únicos elementos desse grupo. Como é que isto se faz? Okay? Então, no vosso WhatsApp, logo ali em cima, tem uma opção de criar grupo. Okay? Então, faz desta forma. Para quem não sabe, é muito, muito simples. Então, clicar em criar grupo. É um grupo individual? Calma, eu vou explicar. Criar grupo. Vocês vão escolher uma pessoa. A primeira coisa é escolher uma pessoa da vossa confiança. Escolher. Não interessa quem. Tem que ser alguém que vocês tenham contato. Porque vocês vão eliminar essa pessoa logo a seguir. Mas para formar o grupo, tem que formar o grupo sempre com uma pessoa. Então, escolher uma pessoa de confiança, digamos assim, para formar o grupo. Okay? Pode-se criar o grupo. E aí o grupo fica comigo e com outra pessoa. E eu então formo o grupo assim. Só nós dois. Então, formo o grupo. Formar o grupo só com duas pessoas. Ótimo! Ótimo, Maísa. Formar o grupo só com duas pessoas. Depois, eliminar a outra pessoa. Mas, ao fazer isto, o grupo permanece criado, mas nós somos os únicos elementos do grupo. Qual é a vantagem disto? Eu posso fazer os áudios que eu quiser. E o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês gravassem a vós próprios a fazer estes exercícios de inglês. Vão gravar, vão escutar. Olha, tive a dificuldade em pronunciar esta palavra. Na hora de ler, não consegui ler esta palavra. Vão escutar e aí podem ir gravando para ir melhorando. E é mais uma forma para podermos praticar o inglês. Porque o inglês tem que se praticar. É obrigatório praticar o inglês. E desta maneira, fazendo áudios que só vocês é que vão escutar, vocês podem então ter mais uma ferramenta para o vosso inglês. Ok? A Maísa está de vantagem, porque a Maísa já tem um grupo só com ela. Eu imagino os áudios que estão nesse grupo. Imagino. Ok. Uma boa pergunta da Maísa. Estamos terminando. Coloquem as vossas dúvidas finais, porque eu quero dar atenção a elas. Deixem-me ficar aqui a olhar para vocês. A pergunta da Maísa é esta. Tem algum truque para ouvir e entender o inglês? Maísa, basicamente é necessário ouvir muito inglês. Okay? E é pelo tempo de exposição que nós vamos melhorando. Quanto mais eu ouvir, mais eu vou melhorar esta minha capacidade de identificar os sons. Okay? E então, não há nenhum truque. Okay? Não há nenhum truque. O truque é passar tempo de qualidade com o inglês. Passar mais tempo de qualidade com o inglês. Todas estas dicas que eu tenho-vos dado é formas de melhorar a qualidade do tempo que vão passar com o inglês. Porque nós temos pouco tempo, todos nós. E então, o nosso objetivo é poder aumentar a qualidade do tempo que eu passo com o inglês. Então, ao fazer estas coisas, ao pronunciar em voz alta, ao escutar muito inglês, é bom escutar as coisas de vez em quando, ou quanto mais possível,
escutar as séries, os filmes, não escutar dublado, escutar no áudio original, lendo, porque tudo isso são sons que vão ficando. Okay? Mas não, fora isso, eu vou pensar também durante a semana mais alguma coisa que eu posso dizer, mas isto é uma dúvida recorrente e o meu conselho é este: passar mais tempo de qualidade com o inglês. Mais alguma questão antes de irmos embora? Foi muito bom este tempo que passámos juntos. O tempo passou a voar, voou a nossa hora, mas foi muito, muito bom passar este tempo aqui convosco. Mais alguma dúvida? No próximo sábado temos mais. Voltem e tragam 15 amigos cada um. Várias pessoas tentaram... não, houve uma pessoa que tentou entrar e não conseguiu, e outras pessoas que não conseguiram estar, que mandaram mensagem a desculpar a sua ausência hoje. Thank you Françoise, thank you Diane, thank you todos, Cristina, Eric, Maísa, muito, muito bom ter-vos aqui. Tudo de bom. Very good. Partilhem o Instagram. Thank you. Partilhem no Instagram. É sempre bom partilharem o Instagram para mais pessoas poderem aproveitar. Vem novidades aí no Instagram. Okay? Estou em preparação de novidades aí no Instagram. O meu Instagram vai se tornar uma excelente ferramenta, melhor ainda, para vos ajudar. Não digo mais nada para não estragar a surpresa, mas vem aí novidades para o Instagram. Thank you very much. Até à próxima semana. Thank you. Bye.